Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo nessa quarta-feira aí, né, após essa rodada adiada do Flamengo diante do Bragantino, né, o Flamengo enfrenta o Santos aí, né, Santos brigando para não ser rebaixado e o Flamengo brigando, teoricamente, ainda pelo título, ou não, algumas pessoas vão dizer que sim, outras não, né, pela derrota do Botafogo, mas a importante é essa vitória vai recolocar o Flamengo novamente no G4, né. Então, os adversários chegaram, se aproximaram. O Flamengo deixou o G4 porque não jogou na última rodada. Então, essa vitória diante do Santos na quarta-feira é muito importante para voltar a colocar o Flamengo nesse G4 aí, né? Para classificar para a próxima Libertadores, né? E podemos ter novidade na zaga, né? Rodrigo Caio é um jogador muito especulado pelo Tite e possivelmente pode começar a titular no jogo diante do Santos, né? Lembrando que lá o Pereira está machucado, aquele problema que ele teve na costela no jogo diante do Grêmio, e é a ausência nesse jogo aí. O Rodrigo Caio disputa a vaga com o Pablo, e possivelmente o Rodrigo Caio pode ter a primeira oportunidade pelo Tite no Flamengo, né? Após 6 meses sem jogar, né? Como que o Rodrigo Caio vai repercutir, né, o desempenho dentro de campo, né? Vambora com mais um vídeo, vai deixando o seu like e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E vambora com mais um vídeo aí, vambora! Na competição, a gente nunca sabe que Santos que vai encontrar, que o seu adversário vai encontrar. O Santos tem irregularidade até dentro de uma mesma partida, e esse jogo, pro rubro-negro tá estranhando, esse jogo é no Mané Garrincha, que claro, o Maracanã já tá entregue aí para a final da Libertadores, que já é nesse final de semana, e inclusive o jogo contra o Red Bull foi adiado, que também seria no Maracanã, pelo mesmo motivo. O Vene Casagrande, como tá essa preparação aí? Que você tá rindo? Inclusive, minha saúde mental, física, melhorou 100% nesse final de semana. É bom, né? Nossa Senhora, que paz foi minha vida sem um jogo do Flamengo. Dito isso, Lucas Pedrosa, o Flamengo se prepara para pegar um Santos. Assim, eu entendo que é um Santos irregular, mas eu acho que o Flamengo, na minha opinião, tem que pensar na vitória. Claro. É um Santos muito mal, que joga muito mal. Gente, esse time do Santos é um dos piores da história do clube. E se não cair, na minha opinião, não cai nunca mais. A verdade é essa. Porque o time é muito fraco do Santos. Pra quem não sabe, o Santos nunca caiu, né? Nunca caiu, exatamente. Então, assim, o Flamengo tem que chegar pensando na vitória, independentemente dos desfalques. Provavelmente não terá Léo Pereira, o Pulgar suspenso, independentemente das ausências desses jogadores, acho que o Flamengo tem que pensar na vitória. Fabrício. Volta o Fabrício Bruno. E aí existe a chance do Rodrigo Caio começar, porque é do lado esquerdo. E eu até soube disso, que como é do lado esquerdo, ele pensa em começar com o Rodrigo Caio. Hoje vai ter a decisão, porque o treino é 4h30 da tarde, só a critério de formação. O Flamengo treina hoje, viaja para Brasília já, e amanhã vai treinar no CT do Brasiliense, antes do duelo com o Santos, que é na quarta-feira. Então, além do Rodrigo, qual outra opção aí? Seria o Pablo. Mas aí o Pablo ele joga melhor pelo lado direito. Quer dizer, ele já não vai muito bem pelo lado direito, né? Não tem ido bem, não é que não vai bem, não tem ido bem. Exatamente, com a camisa do Flamengo não vem bem jogando do lado direito. E aí, jogando do lado esquerdo, eu também acho um pouco forçado. E aí eu usaria o Rodrigo Caio ao lado do Fabrício Bruno. Foi você ou foi você que falou em relação ao Felipe Luiz? Foi Foi você, você. né? Você acha uma boa ainda essa... Eu acho que é uma possibilidade. Não, é uma possibilidade, você acha? Pouco provável, eu não Mas acredito é uma nisso. opinião sua. Eu digo assim, não, o Felipe já desempenhou como zagueiro no Atlético de Madrid, sim. o Felipe já desempenhou como zagueiro no próprio Flamengo, uma parte como terceiro zagueiro. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade. Ao mesmo tempo, o Tite enxerga o Rodrigo Caio como um zagueiro pelo lado esquerdo, como um reserva, porque o Rodrigo Caio, tecnicamente falando, ele é muito melhor que o Pablo. Não tem nem comparação. A questão do Rodrigo Caio é física. Será que ele aguenta como ele aguentava antigamente? Questão de velocidade, questão de você pegar um ponta veloz ou um atacante veloz. Quanto tempo ele tá sem Essa é a jogar? dificuldade do Há Rodrigo. muito tempo. Porque com a bola, o Rodrigo é ótimo. O Rodrigo é um dos melhores zagueiros do Brasil. Agora, em relação a esse jogo aí, como o Verinho muito bem falou, Fernanda, eu vou discordar de você em relação à oscilação do Santos. O Santos oscila para baixo. O Santos é um time ruim. O Santos é um time fraco, tanto é que está disputando a zona de rebaixamento. Não, mas eu digo assim, em resultado, ele toma a porrada do Inter, depois ganha do Curitiba, depois empata com o Corinthians de forma brava. Eu acho que ele tá assim, entende? Mas ele não tá só perdendo, ele tá ali, ó, igual o Vasco. Olha, ele tá o oscilando. Santos tem que dar graças a Deus que ele tem um dos maiores talentos do futebol brasileiro, que se chama Marcos Leonardo. É verdade. Tem que dar graças a Deus. E que o Soteldo, depois que voltou da polêmica lá, começou a jogar bola. Porque tem jogado muito, o Jean Lucas também é um baita de um volante. Mas assim, o Flamengo tem tudo para conseguir uma vitória contra o Santos, mesmo jogando no Mané Garrincha, porque tem uma equipe muito superior, muito mais organizada, com um técnico melhor, com melhores jogadores.
Então, assim, eu acho que o Flamengo tem mesmo que jogar com a obrigação de vencer, até pensando no G4 do Campeonato Brasileiro. Sentiu a... Então você tá torcendo pro Flamengo? Sentiu a Tô torcendo contra o expectativa Santos. dele? Sentiu que ele tá... Eu nunca vi ele falar Não, palavras... cara, quando eu abri a tabela hoje, eu falei assim, que eu tava em busca de algum conforto. Né? Aí eu olhei a tabela e eu falei, Flamengo e Santos. Baixinho, sabe? Só que o Flamengo está irregular na temporada. Ô, Benê! Eu confio na titibilidade. Só te respondendo, o Rodrigo Caio não entra em campo desde o dia 23 de abril, gente, contra o Internacional. Faz essa conta aí, você que é bom na muito matemática. Desde abril a mês 4, são 6 meses. 6 Olha meses sem aqui, entrar em campo. Benê, a gente falou aqui nesse programa em relação a 3 personagens muito importantes nessa temporada, né? Independentemente de treinador, que é o Gerson, o Pulgar e o Fabrício Bruno, né? E o Pulgar, não estando, o Flamengo muda bastante. Como fica esse meio de campo? Bom, eu vou opinar o que eu quero, porque eu ainda não tenho como dizer, até porque o treino vai decidir hoje, 4h30 da tarde. Eu colocaria o Vitor Hugo. Lembrando que o Alan não está à disposição porque está lesionado. Eu colocaria o Vitor Hugo, eu vejo que com o Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o time não rende mais. Pelo menos é a minha opinião. O Gerson, como segundo volante, ele não consegue render aquilo que ele rende jogando mais avançado. E o Vitor Hugo é um jogador da posição. Eu não vejo nenhum absurdo você começar com o Vitor Hugo. Muito pelo contrário. É um garoto que já deu conta do recado em outras alternativas. Lembrando que ele ainda não foi utilizado pelo técnico Tite. Seria uma boa oportunidade para o Tite observá-lo. Então, te respondendo, começaria Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta ou Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Muito bem. Ó, o Arturo Vidal, ex-Flamengo, postou uma foto relembrando um ano da conquista da Libertadores do ano passado. Mas tem um problema. Atualmente ele está no Atlético Paranaense, justamente o clube derrotado pelo rubro-negro carioca naquela final, nessa final aqui. E ele está machucado, né? Isso é E inacreditável. ele sai com um certo ruído do Flamengo e o Atlético que abraça ele, né? Exatamente. E olha só, ele sai com ruído justamente por esse tipo de postura, né? Parece que ele vive no mundo da lua, a verdade é essa. Porque assim, é totalmente errado isso que ele está fazendo. A gente não pode normalizar isso. Eu fico imaginando o torcedor do Atlético Paranaense ao ver a publicação da Claro. foto. Isso é um absurdo. É covardia com o torcedor, com o clube que o abraçou, a verdade é essa. Isso. Porque ele aqui no Flamengo ele não estava sendo mais utilizado, saiu muito mal. Aí ele vai para o Atlético Paranaense, é abraçado pelo torcedor do Furacão. E aí, hoje, lesionado, não está podendo entrar em campo, ele vai e faz essa publicação totalmente Por desnecessária. exemplo, o João Gomes ontem, querido João, um beijo pra ele, postou ontem da conquista, ele com a taça, mas ele já tá até fora do Brasil, em outro circuito, vamos dizer assim. E ele é cria do Flamengo. E ele é cria do Flamengo. Só que essa final aqui foi contra o Atlético Paranaense. Esse é o ponto. Completamente sem noção. Mas muito diferente Nem do eu. Vidal, não. Isso aí não me surpreende Gente, nada. ele sai com o ruído do Flamengo justamente por conta desse tipo de atitude. Completamente sem noção. E ele vem pro Flamengo por conta desse tipo de atitude, quando ele fica Isso cavando. É verdade, isso é verdade. Então Sem isso é noção. uma postura que ele tem, não é de hoje, né? Eu acho assim, não é de hoje, é verdade. Mas eu, se eu sou torcedor do Atlético Paranaense, eu nunca mais ia querer vê-lo Nem com a eu. camisa do Atlético. Mas não a duvido verdade do é essa. Petralha também querer rescindir o contrato dele. Pois né? é, a O gente tá- Petralha é o cara que toma essas decisões. Do não quer nada. saber de nada, não. É verdade. E assim, se a gente for olhar, não só por conta dessa final, mas tantas as vezes em competições como Copa do Brasil, que o Flamengo vem encontrando o Atlético Paranaense nos últimos 5 anos, se tornou um grande rival do Atlético Paranaense, o Flamengo. É a mesma coisa, vamos maior pensar rival, aqui, pra gente talvez, tentar fora do levar o estado. coração do atleticano do torcedor do Atlético Paranaense pra gente. É a mesma coisa que um jogador sai do Flamengo, vai pro Vasco, tô num encontro regional que é mais complicado, mas que posta uma foto dessa com a camisa do Flamengo. O torcedor do Vasco vai ficar bravo. A gente tem que pensar que a rivalidade ela vai se criando a cada década. Hoje existe uma rivalidade muito grande entre o Palmeiras e o Flamengo, entre o Atlético Mineiro e o Flamengo e entre o Atlético Paranaense Eu vou e o ser Flamengo. sincero, nesse caso aí, pra mim o único problema é porque hoje ele está no Atlético Paranaense. Mas é o caso. Se ele tivesse, por exemplo, se ele tivesse, exemplo aqui no Corinthians e postasse essa foto, Tudo bem. Acho que ia passar batido, tudo bem. Desnecessário, porém Desnecessário, porém passa, beleza. Agora, ele lá no Atlético Paranaense, sabendo que o Flamengo ganhou justamente em cima do Atlético Paranaense, Pois é. postar essa camisa, eu só consigo entender uma coisa, ele quer rescindir, não sabe como pedir. Será? Então, é isso aí, nação, mais um vídeo. E eu vou te falar uma coisa. Essa situação do Vidal, Arturo Vidal aí, né? No dia que o Flamengo foi campeão, dia 28 aí, né? Beleza, foi campeão. Alguns jogadores que não estão mais no Flamengo, estão em outros clubes, postaram a comemoração, como o João Gomes aí, como a Fernanda Maia disse. É aquilo, o Vidal
foi campeão pelo Flamengo ano passado e postou uma foto relembrando o título do ano passado em cima do Atlético Paranaense. Só que o maior problema é que atualmente ele está no Atlético Paranaense. Essa foi a polêmica da vez, né? Ele comemorará o título que aconteceu ano passado, um título histórico do Flamengo, o tricampeonato, em cima do Atlético Paranaense, só que ele está no Furacão. É incrível, né? O Vidal, a noção do Vidal é zero. Zero noção, né? Mas agora falando sobre esse jogo aí entre Flamengo e Santos, sim, pra mim é obrigação do Flamengo vencer. O Santos vem oscilando muito aí nessa briga pelo rebaixamento, oscilando pra baixo. Concordo com o Pedrosa aí, né? Santos, se a gente for pautar aqui os últimos 3 jogos do Santos, né? Foi 7-1 diante do Inter lá no Beira-Rio. Ganhou do Coritiba 2-1 e empatou com um pênalti muito roubado para mim. Que para mim, aquele pênalti não foi pênalti, time do Soteldo. Sinceramente, não foi pênalti. O Corinthians foi muito prejudicado. É um debate, né? Algumas pessoas vão dizer que foi pênalti, outras não. Eu não vi pênalti naquele lance lá. O mais importante é que o jogo terminou 1-1 e o Santos somou um ponto ali meio questionado, né? Então, nesses últimos 3 jogos foram uma goleada. Acho que é a maior goleada do Santos que já sofreu já na história do Brasileirão. 7-1. Depois uma vitória e um empate. Então o Santos veio com uma vitória, um empate e uma derrota nesses últimos 3 jogos aí, né? O Flamengo, sim, pra mim, ele é o amplo favorito para esse jogo. Sabemos que o Flamengo vem oscilando, vem de uma derrota vergonhosa também. Não pelo resultado em si, como que o Flamengo se comportou, principalmente no segundo tempo, né? Pelos gols que o Flamengo levou, os gols de pelada, entendeu? Então acho que nesse tempo aí parado aí, nesses últimos 5, 6 dias parado aí, né? O Tite espera que ele tenha corrigido alguns aspectos aí, né, para o Flamengo não voltar a corrigir esses erros e tentar uma vitória diante do Santos, né? Rodrigo Caio pode ser uma novidade, como vi na Casa Grande. Isso aí, né? Léo Pereira possivelmente não deve jogar. O problema é que ele tá na costela, né? Então possivelmente não deve jogar. O Fabrício Bruno retorna, né, o jogo contra o Santos, porque na última rodada ele foi suspenso, então ele retorna à equipe e já, dessa vez, né, o Léo Pereira fica ausente, né? Então, é a disputa, ou é Pablo ou é Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio é mais acostumado a jogar pelaquela posição ali, mas vamos ver o que o Tite vai armar aí para essa equipe, né? Eu quero saber a tua opinião, deixa a tua opinião aqui e tamo junto. E vambora para mais um vídeo aí. Palpite tá muito cedo pra palpite ainda, mas estamos juntos. Ó, deixa seu like aí, que ajuda demais. E se inscreva no canal e ative as notificações, né? Você tem que ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Toda vez que eu soltar um vídeo aqui, você ativando as notificações, né? O vídeo já chega imediatamente para você. Então só ativando as notificações, você vê o nosso vídeo aí, né? Beleza? É isso aí, tamo junto aí.